Fala pessoal, gente, hoje estou aqui no povoado Cangandu, em Arapiraca, Alagoas. Pessoal, hoje será a montagem de mais um painel, certo? E já peço a você que não é inscrito aqui no canal Monte e Desmonte. Já peço a você, pessoal, que dê essa força aí, se inscreve aqui no canal, curtir, pode comentar bastante. Que isso ajuda a fortalecer aqui o nosso canal, pessoal. E assim a gente possa sempre estar postando esse tipo de conteúdo. Você que acompanha o meu trabalho, gosta do meu trabalho, vem comigo, pessoal. Vem comigo, confere aí como ficou a montagem desse painel. Tamo junto, bora pra cima.